as obras muito bonitas, aliás, né, além do conteúdo, né, da proposta pedagógica, tudo muito bem organizado, vale a pena, né, eu vi que alguns alunos já colocaram lá que gostou do grupo, vale a pena realmente assistir, trazer os alunos, convidar os amigos, né, que é uma exposição maravilhosa, há tempos que a gente não via, assim, no mesmo nível que eu vi aqui terminou o Museu de Arte Moderna, das galerias, muito boa, então acho que é isso. E esse texto, ele vai ao encontro, né, de algumas questões que eu vou falar aqui em relação ao Instituto Pretos Novos, a Zona Portuária. É um texto que está nesse livro, vou fazer propaganda. Eu vi a Nélida em algum lugar aqui, não sei se ela está na sala, mas eu a vi ali atrás. Ela é da Brooks, editora, lá, livraria, né, de Botafogo, está fazendo um trabalho maravilhoso lá também de curadoria, está, né, tendo lá um ciclo de história nova. Segunda-feira vou ter a oportunidade de estar lá, batendo um papo com eles às 19 horas. Aproveito para convidar vocês. Então, está se discutindo nesse ciclo Nova História do Brasil a questão do mês de novembro, que é o Novembro Negro, a questão do empreendedorismo negro, do protagonismo negro, autores negros, essa coisa do espaço, né, que a mídia nos relega muitas vezes. Como eu estou indo embora, eu queria seu telefone, né? O livro, se tiver aqui próximo a contar. Não entendi. Seu telefone é o endereço. Ah, sim. No final da fala, a gente vai deixar os contatos, vai deixar todas as questões que vocês precisarem, ok? Tá indo embora agora? Então, vamos lá, vamos quebrar o protocolo, porque aqui vale tudo. Anota, por favor. Alguém pode anotar para ele aí mais rápido? Um papelzinho. É Cláudio Honorato com H. Ali, ó. Isso. E o telefone, que é também o WhatsApp, é 21, porque você é da região dos lagos. Lá é 22, 21 96418 6872. Desculpa. Tudo bem. Me interessou a fala. Qual é o seu nome? Meu nome é Dalson. Ok, Dalson. Eu sou pesquisador da Faculdade Fluminense, nós estamos digitalizando todo o acervo da escravidão, que a gente queria ver se a gente fala. Ok, liga pra gente bater um papo, tá? Valeu, um abraço. Então, tchau. Bom, então, como eu estava falando, a Brooks está fazendo esse trabalho maravilhoso. Não só o mês de novembro, mas o ano todo eles têm uma sessão especializada em África, africanidades, e assim como novas editoras como a Malê, Masa e assim por diante. Então é uma parceria, inclusive, né, com essas editoras, e tem sido umas noites de segunda-feira muito boas, né? A abertura foi com a Luísa Larquim, teve outras personalidades importantíssimas, pesquisadoras negras, muito interessante. Então vale a pena assistir. E esse livro foi lançado lá na Brooks. Esse livro é coordenado pela Cláudia Sendin, lá do ProUrb, com a Lilian, eu esqueci o segundo nome da Lilian, e eles me convidaram, né, tive o prazer de poder participar desse livro com um capítulo que se chama Institutos Pretos Novos, o Museu de um Outro Amanhã. Tá? O título, não preciso dizer para todo mundo que é uma provocação no bom sentido, mas também no mau sentido. Não me importa que alguém pense dessa forma. Com as políticas públicas que vem ocorrendo no Rio de Janeiro, no Brasil, sobretudo nos últimos 5 anos, 5, 6 anos, foi a edição do Porto Maravilha, e que a gente viu as culturas negras, historicamente, né, resistentes nessa região, elas não estavam sequer citadas nesse projeto. Quando ele foi lançado, elas foram colocadas nesse projeto depois, e elas acabaram servindo de âncora para impulsionar, inclusive, esse projeto, inclusive com candidaturas políticas,
e, no entanto, as instituições tradicionais da região portuária, elas continuam relegadas à invisibilidade, né? Não, eu falo do Instituto Pretos Novos, mas eu poderia trocar o nome e botar aqui Filhos de Gandhi, que ficaria tranquilamente na mesma situação, né? Em que há uma visibilidade muito grande desses instrumentos de cultura, né? Mas, por outro lado, a gente percebe o quanto essas instituições, elas têm que fazer um esforço muito grande para continuar se mantendo, para continuar existindo e ajudando de uma forma muito presente na formação da cultura, né? E isso é inegável. E, por isso, esse texto vem um pouco refletir sobre isso. Bom, então, aquela imagem ali da galeria do IPN, todos conhecem, com a Mercedes. Essas imagens são do João... oh, meu Deus. Ele tem o mesmo nome lá do cara lá do príncipe, lá em João Maurício Bragança. É do João Maurício Bragança, que é um fotógrafo que nos acompanhou no dossiê. É um fotógrafo que tem trabalhado na zona portuária há mais ou menos 10 para 15 anos, tem trabalhos belíssimos sobre o Valongo, em fotografia, tem uma dissertação de mestrado sobre o Valongo, que é muito boa. Alguns aqui devem conhecê-lo porque ele deu aula lá no curso de turismo e ele fala sobre essas questões. Passa, por favor, o slide, né? Bom, volta um. Então aí. Então, essas histórias, essas memórias, elas foram soterradas, de propósito ou não, foi isso que aconteceu com elas. Pode passar para o próximo? Então, a gente pode constatar aí, né, que a cidade do Rio de Janeiro, né, a história nos mostra isso, ela passou por várias transformações ao longo dos anos. Acho que a cidade que mais se transformou no Brasil foi a cidade do Rio de Janeiro. Involuntariamente ou não, propostas políticas de transformação, ou às vezes pela própria ocupação desordenada, reflexo dessas políticas públicas, essa cidade se tornou conhecida como uma cidade partida, né? Uma cidade partida que não é partida, que está tudo junto e misturado, né? Se você tem uma segregação espacial, você tem até uma segregação cultural, política e econômica, mas em muitos momentos, nas grandes eventos dessa cidade, está tudo junto e misturado. Então, o Rio de Janeiro é essa grande simbiose, ou seja, é o sagrado, né, foi profanado, né, e o profano foi sacralizado. Isso deu para a gente a maior festa do Brasil, que é o Carnaval, né? E isso, no Rio de Janeiro, o coração pulsante, a capital é a pequena África. E dentro dessa pequena África você tem um coração que é a Pedra do Sal. E ao mesmo tempo você tem uma capital desse samba que é a Praça 11, onde está a apoteose. Mas eu poderia apontar isso em vários outros lugares do Rio de Janeiro e do Brasil, né? Eu poderia mostrar isso em Madureira, por exemplo. Madureira é uma pequena África, né? Então a gente vê isso em vários lugares. Então essa região, né, que abrigou, né, desde os primórdios, né, vários dos nossos descendentes, tá? E aí a gente vê que essa região, em especial, né, dentro do Rio de Janeiro, ela vai passar por grandes transformações e, curiosamente, a pequena África vai se manter intacta. Curiosamente, né? Só a gente observar, mais uma vez, o grande projeto aí, tá? É uma região que desde do início abrigou lá os africanos, né, os seus descendentes, o que a América Arache vai chamar de uma cultura afro-carioca, né? E alguns podem dizer, em alguns momentos pode dizer cultura afro-baiana carioca, né? Eu tenho um trabalho que eu falo sobre isso, né? Essa influência dos baianos até a primeira metade do século XX foi muito grande, tá? Não diminuindo a presença dos outros grupos. Mas aí, essa população, né, que a Carache está falando, o Rio de Janeiro, a Carache diz que é uma encruzilhada do destino, né? E essa encruzilhada é o Valongo, né? É o mercado de escravos, né? A partir dali que o indivíduo passaria a conhecer ou não o seu destino, que poderia ser uma vala comum no cemitério dos Pretos Novos, ou poderia ser uma fazenda de café no oeste, no Vale do Paraíba do Rio de Janeiro, depois do oeste paulista, ou a mineração. Então, esse espaço que é a matriz, né, africana, né, em todos os sentidos, permaneceu, se cristalizou, por isso o berço do samba, o berço do carnaval carioca, e aí se expurgar, né, os quiosques,
burro sem rabo, todo mundo sabe o que é burro sem rabo? Até hoje tem na cidade, aquelas carroças enormes que o cara sai puxando, carregando material, né? E uma série de outras barraquinhas, quituteiras, então era fazer uma limpeza étnica da cidade. Então, essa população da zona portuária, todos nós sabemos, ela tem origem nos primórdios do tráfico, tá? E que vai dar origem ao mercado escravo do Rio de Janeiro, acho que eu desliguei sem querer, que era na Praça 15, e que depois passa a ser no Valongo por uma série de implicações aí que esse mercado causava na cidade, na visão dessa elite que não queria, que achava que não condizia com a cidade, naquele momento, um mercado de escravos no centro da cidade. Mais uma hipocrisia, mais uma ironia dessa elite que precisava tanto desses braços africanos, porque eram eles que faziam tudo na cidade, mas que não queria conviver com eles no espaço da cidade. Tá? Então você tem aí a transferência desse mercado. E com a transferência do mercado vão também o cemitério e o lazareto. Bom, e é nesse contexto que todo o mercado de escravos, que toda a região portuária, toda a conhecida como a pequena África, num todo, vai se transformar, vai se desenvolver, e essa cultura ela vai continuar ali existindo. Aqueles que foram para o interior, para o Vale do Café, que foram para o Espírito Santo, que foram para Minas Gerais, a mineração, ou até que foram para a Bahia e outras regiões do Nordeste, acabam retornando num pós-abolição e construindo aquilo que a Carás está falando, dessa cultura afro-carioca, né? Então você tem um progresso, né, crescente nessa região portuária, na segunda metade do século XIX, por conta da presença dessa população africana. Isso, em muitos momentos, não é reconhecido pelo poder público. Bom, pode passar o slide aí? Oi? Pode passar. Pode ir, que eu já falei sobre isso aí, já falei, pode ir. A urbanização, pode ir. Bom, aí. Então, o que a gente tem, né? Você vê lá, né? Qual não foi o espanto, né? Esse é o texto que está lá no dos folhas do IPN, né? O espanto dos trabalhadores quando de súbito perceberam que algo a mais do que o chão era quebrado, posto que ossos se misturavam à terra revolvida, cada vez que uma pá fendia o solo. Então, está lá no folha do IPN, está no documentário também dos Pretos Novos, lá narrado pelo Marcelo Monteiro. Tá? Então, meio a essa confusão, eles vão pensar que é uma chacina, e aí depois eles vão acabar com a ajuda do Machado, que é do filho do Gandhi, que era o presidente do Gandhi na época, e que foi durante muito tempo, e aí vão começar a conhecer essa história de que ali havia um cemitério de africanos recém-chegados para serem escravizados. Por que eu não falo cemitério de escravos, como está na literatura? Porque eles não chegaram a ser escravos. Eles não chegaram a ser escravizados. Por isso eles são chamados de pretos novos. Porque quando você vai para o tráfico, você não é chamado de preto, você é chamado de negro. Por isso o índio é o negro da Guiné e o africano o índio é o negro da terra e o africano é o negro da Guiné. Porque a palavra negro, ela vai acabar sendo quase sinônimo de escravo e de escravidão. Tá? Enquanto quando eles falavam preto, em alguns momentos, é claro, evidente que eles confundiam essa nomenclatura, vão chamar o escravo de preto, não há dúvida. Mas normalmente, quando ele é preto novo, ele é recém-chegado e ele sequer conhecia a escravidão. Ou poderia até conhecer a escravidão na África, mas invariavelmente ela para designar cor. Preto é para designar cor e negro é para designar escravo. São categorias sociais diferentes. Aí quem gosta de história pode ler o José de Assunção, A Questão Social da Cor. Ele fala um pouco dessas questões. Bom, e aí essa história, né, todos nós sabemos, né, uma importante e relevante descoberta. O Instituto Patrimônio Histórico, o IPHAN, né, vai reconhecer o sítio arqueológico, o sítio vai ser registrado, a Prefeitura vai reconhecer, o IAB vai fazer a catalogação, né, vai fazer as primeiras análises, e aí se constata que ali é o cemitério dos Pretos Novos, de fato.
Tá? E a partir daí a prefeitura demonstra um pequeno interesse no início da escavação, fala-se em construir um portal a esses pretos novos, mas depois as coisas desviaram e nada foi à frente. Bom, e aí Mercedes, a sua família e um grupo de amigos, eles vão dar continuidade a esse processo, a receber as pessoas, os pesquisadores na sua casa. Por quê? Porque ela começa a perceber que é importante novos. Tá? E chegou a ingressar na universidade, mas por problemas de saúde ela não pôde mais continuar. E a própria Mercedes diz, né, que eu acho, né, que isso aqui é uma missão. Né? Eu tenho isso aqui como uma missão, e já pego isso como uma missão, né? De ser a voz dos 50 mil, né, que foram jogados como se fossem lixo. Que tem gente que não entra aqui com medo, e eu falo, você tem medo de cemitério? Eu não. Eu tenho medo dos vivos. Então isso é uma fala da Mercedes numa reportagem em 2015 para o jornal o Globo. Então a gente percebe, né, que Mercedes passa a ter como missão defender e guardar, né, esse sítio arqueológico. E muitos momentos mal compreendida, né? O fato de ser branca, o fato de ser descendente de espanhol, português, tá? Ou seja, né, não ser afrodescendente vai atrair a curiosidade e em muitos momentos preconceitos. Né, e outras questões. Então, essas pessoas, né, no entanto, apesar de tudo isso, de não ter nenhum contato com a cultura negra, ela foi buscar esses conhecimentos, ainda continua buscando, no jeito dela, é claro. Ela não pôde mais ingressar à faculdade, tá? E com isso ela conseguiu uma série de informações sobre esse aspecto da cultura africana afro-brasileira. Né, e qual é a conclusão que ela chega, e isso é a fala dela em muitos momentos, que aquilo ali foi um crime contra a humanidade, né, e ela passa a ser, não só ela, mas o Instituto Pretos Novos passa a ser defensor desse sítio arqueológico e passa também a ser cuidador, ou seja, cuidar desses ossos e ao mesmo tempo denunciar esse crime. Então essa é a principal tarefa e o principal objetivo e missão, filosofia do Instituto Pretos Novos. Tá? Todo esse processo acontece num momento em que ela quase perdeu o imóvel, quase foi desapropriado pela prefeitura, ela teve que sair da casa dela, teve que parar uma obra, teve que morar no auditório da firma que ela tem, ali na zona portuária, tá? E só com um tempo depois ela vai conseguir retornar à casa. Isso estou contando para vocês desde 1996. Ela vai retornar à casa e vai dar continuidade à obra. 2000 e 2001 é que, de fato, né, com um grande seminário que acontece no Arquivo Geral da cidade, com o Astrozés da Taíde, que é um grande entusiasta e defensor dessa história, dessa memória, tá? E vai passar a dar um apoio maior ao Instituto Pretos Novos. É no momento que o Instituto Pretos Novos começa a, de fato, conquistar a sua visibilidade a nível nacional, porque a nível internacional, desde sempre, a gente sempre recebeu pesquisadores do mundo inteiro, estudantes do mundo inteiro, especialmente afrodescendentes de universidades americanas, e universidades africanas começam a chegar, principalmente após as obras do Porto Maravilha. Então você tem, entre 2005 e 2015, todo esse processo, 2001 e 2005, todo esse processo está acontecendo dentro da casa da Mercedes, no imóvel dela. Então percebam a generosidade dessa família, né, e a capacidade de se doar em prol de uma causa. E somente a partir de 2005 que os dois imóveis, número 32 e 34, vão ser adquiridos, que não era para a construção do IPM, era para aumentar a renda da família, e eles acabaram também doando esses imóveis para construir o Instituto Pretos Novos. É a partir daí que nasce o Instituto Pretos Novos. Bom, e aí a história vocês conhecem bastante.
Eu vou dar um salto aí, porque eu acho que eu estou fazendo chovendo molhado. Vocês veem isso em vídeo no YouTube toda hora, em vídeos em emissoras de TV, tá? Mas aí o que é importante a gente perceber nessa questão, né? Que um dos objetivos, né, do IPN Nascer, justamente resguardar, né, preservar essa memória e esse patrimônio material e imaterial do antigo cemitério dos Pretos Novos, mas também de toda a cultura africana, afro-brasileira, na diáspora e fora da diáspora. Tá? Com isso, a intenção também é denunciar os maus tratos da escravidão do passado, mas também denunciar as questões de racismo presentes na sociedade brasileira e no mundo. Tá? E aí, o IPN, esse sítio arqueológico situado, né, aliás, o IPN, esse instituto situado no sítio arqueológico do cemitério dos Pretos Novos, um local, né, de grande representação física e simbólica, tá? O que ele tem que é importante? Né? Ele pertence, né, à cultura africana e afro-brasileira, na diáspora e fora da diáspora. Tá? É uma dimensão tão grande que, ao mesmo tempo, a sociedade, da forma que vive, naturaliza tantas as coisas, inclusive a cultura e também a violência, que a gente acaba não dando importância a este fato. Enquanto o Brasil, de fato, não perceber que também é descendente e que a sua matriz cultural é muito mais africana do que europeia, a gente não vai se conhecer, entender como povo brasileiro, e a gente não vai entender, e a gente vai continuar compactuando com a violência e com o crime, né, contra essas populações, que são chamadas de minoria, que, a meu ver, não são minorias, são maiorias. Tá? Então, é exatamente isso, né? Esse passado, né, que a maioria da população, né, era africana, né, e que vai construir essa cultura, um passado, né, que a gente precisa lembrar, não no sentido, né, de que a gente vai reviver o passado, mas para que a gente possa, de fato, construir uma sociedade pluriétnica e pluricultural, né, e talvez a gente não consiga isso, eliminar o racismo, mas conseguir diminuir e fazer com que as pessoas entendam que a gente só consegue viver se a gente entender a diferença e se a gente valorizar a diferença. Né? Essa é a grande questão. Então a gente precisa entender que esse espaço, né, os nossos ancestrais pisaram, eles trabalharam, eles viveram e foram enterrados. E isso transforma esse espaço em solo sagrado. Só isso ele já deve ser cultuado. Tá? Eu acho que eu esqueci de pedir para você passar. Aí. Pode deixar aí. Tá? Então, esse cemitério dos Pretos Novos, né, ele é um testemunho vivo, está chegando aí. É um testemunho vivo de quê? De que a escravidão foi um crime contra a humanidade. Tá? E o Instituto Pretos Novos se engajou em denunciar esse crime. Essa é a importância. Né? E aí ele vai buscar, né, no conhecimento da história, na reconstrução e na valorização dessa memória, na conexão dessa história, fazer com que essas memórias soterradas, né, elas possam vir à tona e que o drama da escravidão, né, possa ser conhecido, não num círculo dos horrores, mas para a gente entender que a gente não pode passar mais uma vez por isso, a gente não pode viver mais uma vez, né, o genocídio, o holocausto. E isso muito preocupante no momento em que uma sociedade no mundo tende aos extremismos, à esquerda e à direita. E isso tem sido uma questão muito preocupante na nossa sociedade, em especial no Rio de Janeiro. Eu não vou entrar em questões políticas, mas acho que vocês entendem o que eu estou dizendo. Né? Então, o aniversário do IPN é celebrado no 13 de maio, ele primeiro aniversário em 13 de maio de 2005, homenagem a Preto Velho, não é homenagem à Princesa Isabel, de forma alguma, mas a sua sede foi reinaugurada em 20 de novembro, então a gente comemora o 13 de maio, o 20 de novembro, e depois que comemora, eu não me lembro qual é a data, se é o 13 de janeiro, porque é a data do achado. Né? Então tem essas três datas que são importantes. Tá? Então, IPN, vocês já conhecem, promovem diversas oficinas, cursos, hoje inclusive cursos de pós-graduação,
tá? Tudo isso no objetivo não só, né, de divulgar, né, o trabalho, mas também de levar o conhecimento, a cultura de uma história que não está na história oficial, que não está no currículo, que está e não está, porque não é contemplada, né? Oficialmente até está, mas não está contemplada. De fato, o negro não está no currículo. Basta folhear os livros didáticos que a gente recebe até hoje. A Petrolívia da Silva e a Nilma Lino Gomes fez essa avaliação em 2013. Elas constataram que os mesmos estereótipos continuam ocorrendo nos livros didáticos que eram para ser revisados desde 99, com os PCNs. Os estereótipos continuam ocorrendo. Houve uma adequação dos textos por conta de mercado editorial, ou seja, uma colagem de texto e imagem. Você não tem por isso a importância da Blux, por isso a importância da Malê, por isso da Masa, dessas editoras. Mas infelizmente, mercado de livro didático no Brasil, a gente sabe que isso é um lobby, porque isso é business. Então tem toda essa questão. Então você tem essa memória, né, soterrada. E aí, qual é o papel dos museus? Né? Isso que a gente quer discutir, né? Discutir o Instituto Freixo Nobre, qual é o papel dos museus? Né? Eles são espaços de memória, são espaços de poder, eles são espaços de mediação, tá? E aí você percebe o lugar de fala e o lugar de poder. Quando você entra no Instituto Freixo Nobre, você entra numa Casa França Brasil, você entra no Museu do Amanhã, né? O Museu de Arte do Rio. Então você percebe claramente quem é o sujeito que está falando e o que a sua fala quer dizer, né? E qual é o local de pertencimento. Eu pergunto para os meus alunos quando entram no Museu da Manhã se eles têm esse sentimento de pertencimento, por exemplo, ali. Ninguém nunca me respondeu que sim, porque não tem. Porque não dá para ver. Até porque é uma cidade que quer fazer um museu de uma manhã sem ter valorizado o de ontem e sem ter respeitado, né, as suas pessoas, porque a cultura ela tem que ser entendida não pelos monumentos, né? Jacques Legoff, ela tem que ser entendida pela sua importância simbólica e material, porque esses monumentos representam as pessoas, porque essa cultura tem que ser revestida de carne e osso. Elas não são esqueletos ambulantes. Elas têm que ser vistas nessa questão, elas são revestidas de carne e osso. E à medida que eu construo um monumento, mas eu não valorizo as pessoas que ali vivem, eu não estou fazendo cultura, eu estou fazendo uma contracultura, ou qualquer coisa nesse sentido, né? Ou então eu estou vendendo uma cultura para a elite, uma cultura para ser exportada, uma cultura de exportação. Então aí o Mário Chaga diz para a gente o seguinte, né? Não está interessado apenas em democratizar. Então o museu, que de fato ele não está interessado só em democratizar o acesso aos bens culturais acumulados, mas sobretudo em democratizar a própria educação, os bens, serviços e informações culturais. O compromisso neste caso não é tanto como o ter e preservar acervos, e sim como ser, né? Ou seja, como que você concebe o espaço, né? A relação e o estímulo às novas produções sem procurar esconder, né, seu sinal de sangue, né? E é só a gente sair aqui fora, a gente vê essa exposição, é um exemplo disso. São poucas exposições ainda, infelizmente, que a gente vê o exemplo disso. Que o público circula, ele vai dialogar com a obra, mas ele também se vê, ele também se sente representado. Porque quando eu pergunto para meus alunos o que é a cultura, eles vão dizer que a cultura está no CCBB, que está aqui, que está na Casa França Brasil, mas eles nunca reconhecem o espaço que eles vivem como cultura, porque quando eles vêm nesse espaço aqui, eles não se sentem representados. Então, se eles não se são representados, eles acham que eles não têm cultura. Isso é educação patrimonial. E acho que é isso que a gente tem que rever. E acho que tem sido revisto. Eu participo de encontros no Museu Histórico Nacional há mais de 10 anos e eu já tenho escutado muito isso, né? Das pessoas que trabalham nos museus, dos pedagogos, dos museólogos, mas a gente tem uma resistência muito grande de uma elite que tem o poder, né? E que tem a caneta. Não podemos esquecer isso, tá? Então, dando um salto, né? Qual é a importância disso, né? A partir de 2003 a gente tem a questão da Lei 10.639, que altera a LDB, que é alterada em 2008 pela 11.645. Tá? O IPN vem
construindo, né, espaços de debate nesses âmbitos, não só com o curso de pós-graduação, mas com as oficinas, todas oficinas temáticas, ela tem esse perfil, né, de contemplar a Lei 10.069, a 11.645, que nada mais é a LDB e a Constituição, né, que devem ser respeitadas. E por conta disso, ele participou de vários editais de fomento e vem ganhando vários editais, inclusive ganhou o prêmio Rodrigo Melo Franco do IFAM por conta desse trabalho que vem sendo feito. O ano passado ganhou o prêmio de cultura afro-brasileira. Tá? Esse ano a gente já foi contemplado com o prêmio IBRAM, tá? E a gente foi contemplado ano passado com o ISS, não, do INSS, que não foi pago. A gente foi contemplado com o prêmio Cultura Viva e com vários outros. Então, o que a gente percebe aí? A visibilidade existe, o reconhecimento existe. Tá? Então, por que essa linha tênue entre a visibilidade e a invisibilidade? A gente vai ver já já. Eu não sei quanto tempo eu posso falar. À vontade? Então tá ótimo. Então, a partir de 2011, com a redescoberta por quê? Porque para a gente não foi descoberta, e para muita gente não foi, do sítio arqueológico Carlos Valon, né? E aí, essas novas descobertas vão impulsionar um grande desenvolvimento na região portuária, uma valorização da cultura africana afro-brasileira, e a população afro-brasileira, principalmente representada nos grupos organizados na sociedade civil, nos movimentos negros, ela não vai ficar alheia a isso, ela nunca ficou alheia a isso. Não podemos esquecer do protagonismo dos movimentos negros, que vai levar a 10.069, que vai levar a lei de terras, não a de 1850, mas aqui a de 88, que é a ressemanização das terras de quilombo, e uma série de outras questões que são a presença do movimento social, a presença do movimento negro, tá, que vai fazer com isso aconteça. E a 11.645 e a 10.179 são frutos disso. Não podemos negar, isso não é uma lei do PT, não é uma lei da Esther Grossi, tá? É uma lei que surge justamente porque há toda uma militância política em prol desses acontecimentos na sociedade, e o movimento negro e muitos professores que eram do movimento negro, que ainda são e que estavam na academia, que estão na academia, ou aqueles que são simpatizantes, já trabalhavam a África na sua sala de aula. Então, basta lembrar que o CEL na Bahia ele tem mais de 50 anos. Basta lembrar que o Centro Afroasiático, que infelizmente desapareceu no Rio de Janeiro por conta da Câmbio Médici falir, ele tem mais de 30 anos. E aí eu posso falar da Unicamp, da USP, da UF, que tinha grupo de estudos africanos na década de 70. Então, com todo o regime, com toda a repressão, as Áfricas continuavam existindo, resistindo nessa microfísica da existência e da resistência. Bom, então, a partir do momento que o Porto Maravilha começa a acontecer, que aí é o programa Porto Maravilha, essas descobertas também vão acontecer no sítio arqueológico Cemitério de Preto Nova. O Reinaldo Tavares, quando vai fazer a sua dissertação de mestrado, ele faz um mapeamento do Cemitério dos Pretos Novos, ele faz o reconhecimento da área, ele identifica a área. Tá? Então, essas descobertas na região portuária e as pesquisas do Reinaldo, elas são importantíssimas para dar maior visibilidade, possibilitando novas conquistas, novos recursos para a realização de memorial, onde quando foi feito o Memorial Pretos Novos, com aquelas pirâmides que hoje já foram retiradas, já foram feitas de outra forma, aquilo ali foi consultado, as babalorixás, elas que disseram como é que teria que ser feito, claro, obedecendo toda uma especificação técnica que tem que obedecer, que é regida pelo IFAM, tá? Que tem que ter, e aquilo ali é muito parecido com o memorial que tem em Ruanda. Não sei se vocês conhecem o memorial de Ruanda, por causa da guerra de Ruanda, lá, do conflito entre os Tutsis e Hutus, em 2001, 2002, 2003, na mesma época da guerra da Iugoslávia. Tá? Então, nesse momento, o IPN passa a fazer parte dos pontos de cultura da cidade do Rio de Janeiro, de 2010 em diante. Tá? Em 2014, ele é contemplado com o edital da Prefeitura do Porto Maravilha. Então, você vê que todo esse processo, o IPN não está só participando como um agente cultural, mas ele está dentro desse trabalho, conquistando esses
editais, não porque ele faz parte do processo, mas também porque ele faz parte do processo e pela importância do seu trabalho. É isso que eu quero que fique bastante frisado. Tá? E aí, essas novas descobertas reforçam a participação do PN e da própria zona portuária, da região da zona portuária, na construção dessa cidade do Rio de Janeiro. Né? Então, esse é o processo. Né? E a construção de territórios negros, ou a reconstrução desses territórios negros, ou o reconhecimento desses territórios negros na cidade, que sequer passava pelas propostas oficiais, do poder oficial. Né? Então, perceber o quanto você não pode, por decreto, eliminar cultura, pessoas, né? Por mais que você queira. Embora alguns tentem fazer isso na bala e na ponta do fuzil. Né? Mas a gente vê uma população existindo, porque senão o plano inclinado da providência teria sido feito e as pessoas teriam sido expulsas com 40 mil reais no bolso. O que o indivíduo faria com 40 mil reais no bolso? Né? Então a gente percebe que toda proposta de inclusão, ela traz sempre exclusão. Né? Então o Porto, vamos falar do outro lado do Porto Maravilha. Né? As ocupações, né? Vamos falar das ocupações e vamos falar das desocupações. Essa é uma história que precisa ser escrita, porque a gente só escreveu o que é bonito, né? No ponto de vista da história oficial, mas tem uma história oficiosa aí que é muito importante se ver. É o outro lado que as pessoas não viram. E nesse mesmo processo, a cidade da Copa, lá na Zona Oeste, né? É um outro espaço de exclusão, de pertencimento, né? De reexclusão. Então você tem aí, nesse momento, o IPN envolvido em todo esse processo, junto com os grupos da sociedade civil. Né? Então você tem a prefeitura, por decreto, criando o Circuito de História Arqueológica, e que, na verdade, isso é uma pressão dessa sociedade civil e que é um reconhecimento desse processo de cultura da população africana e afro-brasileira, mas que a prefeitura, a meu ver, não cria o circuito. A prefeitura só faz o decreto, muito menos o grupo de trabalho curatorial lá dos historiadores, com todo respeito aos grandes historiadores que lá estiveram, ao próprio IPN que participou, mas esses são caminhos que os nossos ancestrais já faziam. Então eles passavam pelo Jardim, eles passavam pelo Cais, eles saíam da região da pequena África para vir ao centro da cidade, porque todas as irmandades estão no centro da cidade. Se você for pegar as 4 principais irmandades, elas estão na primeira freguesia, que é a Sé. É a Boa Morte, Rosário, e São Benedito, a Santa Efigênia, Santo Eslebão e Lampadosa. Todas estão na antiga freguesia da Sé. Então, eles saíam de Candelária, Sé de Santa Rita, saíam de outras freguesias para vir fazer as suas devoções aqui. Muitos eram enterrados, inclusive, nessas igrejas por conta das devoções que tinham. Mas, ao mesmo tempo, eles iam fazer o samba na Pedra do Sal. Eles descarregavam no cais do Valongo ou de diversos trapiches. Tá? E eles faziam o samba na Pedra do Sal. As religiões matrizes africanas, então você não tem uma cidade partida de forma alguma. A pequena África está integrada em a cidade por todos os lados, se vocês observarem, em todas as ruas, desde a rua direita, que não existe mais, que agora é a 1º de março, até a Marquês de Sapucaí, todas elas ligam à região portuária. Depois é que vem o Canal do Mangue. Aí as obras mudaram muito o traçado das ruas, a gente não percebe isso. Aí tem a linha férrea, tem o metrô, e a gente não percebe isso. Então a cidade não era partida. O Debré e o Rugendas, que vocês vão ver aqui algumas imagens, não nos deixam mentir. Ao lado da Casa Grande estava o quê? A senzala. Ao lado da urbe, continua a senzala. Né? Então você não tem uma cidade, nesse aspecto, ela não é uma cidade partida. Você vê nitidamente o contraste. Então você tem esses acontecimentos, né, a seguir. O caso Valongo é patrimônio da humanidade. O IPN está participando intensivamente de todo esse processo. Antes de ser feito o dossiê, há o inventário dos lugares de memória do tráfico atlântico, dos 100 lugares de memória do tráfico atlântico da Unesco, que é coordenado pelo Milton Guran, pela Hebe Matos e a Marta Abreu da UF. O IPN participou ativamente desse processo. Enquanto todas as pessoas estavam indo para a mídia, dando entrevistas, falando do caso do Valongo, como se fosse o pai da criança ou o padrasto, a gente estava fazendo o trabalho de formiguinha. Eu peguei todos os verbetes da zona portuária, de lugares de memória africana, e mandei para a Unesco. E todos eles foram aprovados.
todos da Pequena África foram aprovados e estão no inventário. Quer dizer, então esse é o nosso trabalho. O trabalho é esse, é um trabalho de formiguinha, é um trabalho que é feito na microfísica, da resistência, da existência. Muitas das vezes não precisamos subir nos palanques, não precisamos pegar no microfone, porque o seu trabalho diz quem você é. Então essa é a questão. A gente, nesse momento, está falando da região da Pequena África, mas existe já uma lei aprovada do Circuito Pequena África para o Estado do Rio de Janeiro. Aí agora a gente precisa criar um grupo de trabalho curatorial através da ALERJ. Isso é uma proposta do pessoal, e hoje em dia a gente sabe, aí não queria entrar nesse aspecto, a gente sabe que a gente é minoria hoje, a gente é uma minoria que a maioria, a gente é minoria com voz no Congresso. Então a gente precisa de voz lá dentro da ALERJ para se criar esse grupo de trabalho. Agora a lei está aprovada, tem que criar um grupo de trabalho com a sociedade civil, não é? Para criar essas propostas, não só para Guaratiba, para outras regiões do estado, porque foi criado um circuito estadual, porque a gente estava falando do circuito municipal, da prefeitura, que não abrange a cidade inteira, né? Que abrange só a região portuária. Mas esse circuito pode e deve ser ampliado. Ele deve dialogar com esse circuito da Pequena África, no Rio de Janeiro, assim como deve dialogar com a Rota do Escravo da Unesco, que aí é nível internacional. Mas é preciso trabalho e é preciso também diretamente engajamento do poder público no que diz respeito a financiamento. Ou seja, políticas públicas, porque a gente fala em financiamento, os caras pensam logo em dinheiro, né? Que vai tirar dinheiro do bolso. Mas não é dinheiro vivo para dar para as pessoas, é construir políticas públicas de diversas formas de acordo com a característica do local, ok? Bom, e então nesse processo, né, o que vai acontecer? Embora todo reconhecimento volta lá no que está escrito assim, nas fronteiras da invisibilidade. Aí a gente viu o reconhecimento, né? O memorial feito, a partir daí você percebe que há uma fronteira entre a visibilidade e a invisibilidade. Passa mais um. E é nesse contexto, o antigo memorial já foi refeito, passa mais um. Aí, participação dos eventos, alguns, tem muitos outros. Isso aí foi do projeto Porto Maravilha, pode passar. Aí a gente começa uma nova etapa, uma nova descoberta dentro do sítio arqueológico Cais do Valongo. Cais do Valongo não, está dentro da área de amortecimento, mas é o Instituto Pretos Novos. Então, nesse momento, há uma descoberta muito interessante feita pelos arqueólogos e, novamente, o fantasma, né, de fechar as portas volta a rondar a IPM. Então, nesse momento, de 2014 para 2015, embora recebesse uma ajuda ínfima, né, da prefeitura, a UIPN fica sabendo que essa ajuda não vai mais existir com a nova prefeitura, e aí o que acontece? Isso coloca em do IPN. Então há uma crise instaurada, né, há uma mobilização para conter essa crise. Algumas pessoas do poder público municipal, né, e outras instituições vão tentar nos ajudar. Um número significativo de amigos, todos buscam de construir uma sustentabilidade para o IPN. Então, o poder público municipal se compromete em manter a ajuda financeira, só vai acontecer por mais um ano, 2014 para 2015. Além disso, se compromete a aumentá-la, que não aconteceu, ela acabou desaparecendo, na verdade. E negociações feitas com os representantes da Companhia de Desenvolvimento Urbano do Porto Sedur, Instituto Rio Patrimônio da Humanidade, e se compromete a fazer o projeto de reforma arquitetônica. O projeto foi feito, mas o financiamento não saiu. Eram ínfimos 2 milhões comparados aos 156 do Museu de Arte do Rio, aos quase 200 do Museu do Amanhã, e uns mais ou menos na mesma ordem. Eu tenho tudo isso anotado, não me lembro de cabeça, do que foi o aquário. Então a gente percebe que dinheiro existiu, as famosas CEPACs, né? Existiram as OS, mas o dinheiro ele acaba sendo canalizado para aquilo que há interesse dentro dessa lógica de uma sociedade, de criar uma cidade do espetáculo, aos moldes de São Francisco, Barcelona, ou seja, cidades SAs, cidades que podem e vão vender um produto, e vão vender aquilo que o turista quer comprar, o turista internacional. Por isso
isso, as áreas portuárias estão sendo revitalizadas no mundo inteiro, nessa ótica aí de cidades essenciais, as cidades que viram commodities, ou seja, viram produtos. E dentro desse aspecto, qual é a visão dessas cidades? É que os seus aparelhos de cultura, eles têm que se tornar sustentáveis, eles não podem mais depender do Estado. Olha só, o Estado mínimo ao ponto que ele chega, né? Que o Estado mínimo ele tem que cuidar de saúde, educação e cultura, pelo menos, e o trabalho, né? Mas eles conseguem até se derresponsabilizar por isso. Então, criar essa ideia de participação solidária, participação voluntária. O Brasil é o país que mais tem voluntários, incríveis como isso acontece em sociedades de terceiro mundo. As pessoas, um termo ultrapassado, tá, gente? Mas como as pessoas são solidárias. Em uma sociedade altamente capitalista, de um capitalismo imperfeito, em que você só pode criar sustentabilidade se você fez estado de bem-estar social, se você resolveu seus problemas de saúde, se resolveu seus problemas de educação, de trabalho, moradia. A Europa começa a fazer isso lá no cercamento dos campos, estou falando na Inglaterra, século XV. O Brasil no XXI não fez isso. Mas aí a ciência, o Malthus vai à tona no século XXI que a ciência vai resolver o problema da humanidade, com a questão da engenharia genética, com a questão a porta-voz disso é a Globo, tem que dar nome aos bois, né? Quando vai falar de Embrapa, vai falar de coisa, onde você juntar o Ministério da Agricultura com o Ministério de Meio Ambiente é um tiro no pé, mas atende à necessidade desse capitalismo emergente internacional que está falando, né, num discurso de sustentabilidade a partir de uso de novas tecnologias que destroem o meio ambiente, que destroem o habitat, que não respeitam o meio ambiente, mas que enchem o bolso capitalista. Tem outros elementos que a gente pode falar, mas que não cabe nessa fala. Mas é importante porque a gente acha que vou economizar um tanto de dinheiro, mas eu quero saber qual é o tanto de prejuízo que vai trazer para a humanidade lá na frente. E quais os hospitais do SUS que vão atender a população doente. Se me contar isso, aí eu até acho que posso pensar, concordar não. Bom, então vamos lá. E Mercedes, né, ela se torna a guardiã, né, dessa memória, né? E aí o IPN ele abriga um dos locais mais relevantes da memória, né, da diáspora africana no Brasil, local, né, símbolo das raízes e das desigualdades do nosso país. E que realiza importante trabalho de difusão da influência africana na formação do Brasil. E esse trabalho ganha impulso, né, com a inclusão do circuito da herança africana, com a questão da celebração do sítio arqueológico, né, celebração da herança africana, com a questão do projeto Rota do Escravo da Unesco, o único local, além do Cais do Valão, que tem a plaquinha, que a Unesco contemplou com uma plaquinha do Rota do Escravo aqui no Rio de Janeiro, é o IPN, talvez em termos de museus comunitários ou até de museus de grande relevância, é o único na diáspora que tem essa plaquinha da Unesco, porque de fato é um sítio arqueológico que representa de fato uma rota dessa escravidão, ou até mesmo a interrupção de uma rota de vida para muitos que não sofreram essa escravidão. Então você tem aí aspectos que conferem um caráter singular e ao mesmo tempo uma relevância ímpar, né, desse sítio arqueológico, dessa instituição, e que não tem fronteiras, que ultrapassa a fronteira da região portuária do Rio de Janeiro, do Brasil e do mundo. O único lugar que tem um sítio arqueológico nessa altura é a África. E aí eu estou falando de Angola, estou falando de Luanda, o maior porto escravagista na África. Então você tem aí uma importantíssima visibilidade que o IPN tem e deu e emprestou ao Porto Maravilha, e que ancorou, junto com a Pedra do Sal, a candidatura do Carlos Valonga Patrimônio da Humanidade. Percebe o que eu estou falando? Então você tem aí o IPN dentro da zona portuária, fazendo parte, né, da zona de amortecimento, e isso vai ganhar perspectivas muito maiores, né, em relação ao papel, né, que se pode e que se deve desempenhar no futuro, né, que eu espero ser bastante próximo, na valorização da memória da região portuária, na questão da cultura africana e afro-brasileira. Pode passar aí. Aí são os arqueólogos fazendo a pesquisa, que vai dar... Pode deixar lá no achado. Deixa lá no achado, deixa na baqueta. Aí. Então esse é o último achado,
ou eu posso até dizer que é o penúltimo, porque não vai ser o último, vão haver outros. Na verdade, esse não é achado, isso é pesquisa, achada como assim, por acaso, é a última pesquisa, tá? E aí, né, nesse sentido, o que a gente pode dizer, né? O que a gente propõe, né? Que de fato, né, todas essas ações, né, principalmente públicas, elas possam colaborar, elas possam respeitar, né, a representação, né, física e simbólica que esses monumentos, né, como o Instituto dos Pretos Novos, eles têm, né, e qual é, né, a importância da valorização disso para a contribuição da cultura, né, na nossa sociedade. Aí sim eu posso falar em sustentabilidade. Enquanto isso ficar no discurso, ficar só lá no palanque, isso não se materializar em propostas políticas públicas, você não tem valorização. Aí é chavão político. E é o que a gente tem visto acontecer no Rio de Janeiro, no Brasil. Tá? E lá em 2015 realizou-se um seminário para discutir isso na CEDUC, para discutir o caso do IPN, e aí a gente já aproveita para discutir os outros casos, né? E há uma proposta que foi alinhavada, que é fazer o contato com o SEBRAE, fazer o contato com o IBRAM, esses aparelhos do poder público que estão aí, que existem justamente para assessorar, né, as empresas, né, as empresas culturais, mas isso, como ficou a cargo da prefeitura, isso não foi realizado. E aí a gente conseguiu financiamento para as oficinas naquele ano da Porto Novo, mas aí veio toda uma questão aí de mudança de prefeitura, teve todo o envolvimento aí da Lava Jato, que é o Odebrecht, que era por trás de todos esses consórcios, a gente sabe disso. Então, por isso que muita gente tem medo da CPI do Porto Maravilha, tá? Então a gente sabe que essas coisas não foram para frente, tá? E a única coisa que o IPN conseguiu foi firmar um contrato com não foi nem um contrato, é uma parceria, que é parceria no nome, porque mais oficialmente nem pode ser, é uma prestação de serviços, porque a gente faz um curso de pós-graduação que está ancorado no campus de uma instituição. Então, quem é dona do curso é a instituição. A gente só é o quê? O prestador de serviço. A gente realiza o curso e a gente contrata professor, a gente faz toda a logística, a gente paga professor e a gente repassa um percentual para a instituição. Então, essa instituição foi muito parceira e foi ela que garantiu, juntamente com os voluntários, juntamente com as doações de muitos de vocês e de muitas outras pessoas que o IPN vem resistindo até agora. Foi exatamente a campanha que a gente lançou em março de 2017, que é #IPNResiste, que foi parar, né, no mundo inteiro através da mídia, das redes sociais, e a IPN vem conseguindo resistir com isso e também com esse trabalho que a gente vem fazendo dos cursos, que tem dado uma quantia significativa para manter as despesas e, além disso, as doações voluntárias que sempre acontecem. Tá? Existe um grupo de jornalistas aí, jornalistas da Globo, tá? A gente fala, tem que falar as coisas boas também, que sempre se reúne e faz uma doação lá para o IPN, para que a gente possa manter as despesas, e isso tem ajudado bastante. E fora isso, os editais que a gente tem conquistado, como esse último agora do IBRAM, e a gente está cotado, não podemos ficar contando vitória, porque o resultado não sendo, a gente é muito bem cotado para ganhar o edital Petrobras esse ano. Esperamos que sim, se não ganharmos, vamos continuar tentando. É isso aí, desistir jamais, né? Tentar sempre, essa é a grande questão, tá? Bom, e aí? E no mês de março, como eu disse, foi lançada essa campanha IPN Resiste, #IPN Resiste, com depoimentos de várias pessoas, né, que estavam muito preocupadas e que compactuam com essa luta, com essa dor, com esse desespero, né, que o Instituto Pretos Novos passou, né, nesse momento, e que muitas dessas pessoas vão dizer, né, em falas solidárias, né, para garantir a sobrevivência, para garantir que o IPN continue trabalhando, né. Por isso, eles não só fizeram suas doações, né, mas eles também
fizeram lá seus depoimentos em defesa da cultura africana, não é do IPN simplesmente, defesa da cultura africana afro-brasileira, que transcende o território nacional, né, e a diáspora, conforme a própria campanha, o enunciado da campanha, né, colocava, né, a campanha IPN Resiste. Não podemos fechar o Instituto Pretos Novos, que há 12 anos busca implementar ações de preservação, de pesquisa e dinamização do patrimônio cultural africano afro-brasileiro numa perspectiva diaspórica, visando a valorização da dignidade humana, a universalidade dos conhecimentos, a igualdade racial e religiosa, a construção no presente das memórias soterradas do passado. E tem mais coisas que eu não vou... A carta é bastante grande. Bom, então, a partir desse momento, a gente recebe não só carta de apoio, mas essas instituições também vão mandar cartas para a prefeitura, né, do programa da Miriam Leitão, do IPAFRO, do Sindicato dos Jornalistas do Rio de Janeiro, dos pessoas independentes, professores universitários, de diversas áreas, mas principalmente da história, da arqueologia, da arquitetura, jornalismo, estudantes de turismo, guias de turismo, a sociedade civil em geral. Então o apoio foi muito grande. Foi muito grande, e aí a gente percebeu, né, o quanto dentro, né, do Rio de Janeiro, no Brasil, o IPN tem uma representatividade, enquanto essa visibilidade não é latente, ela é visível e é permanente, tá? E depois de todos esses depoimentos, depois de todas essas questões, aí eu volto à questão, né? Dizer que não há dinheiro, isso é uma das falas da Miriam Leitão, né? A crise que se instaura no Brasil, né? E principalmente no Rio de Janeiro, por conta das Olimpíadas, é real, todos sabemos. Mas dizer que não há dinheiro e tentar colocar a culpa na crise, um argumento tão frágil, que chega a ser inaceitável. Os custos do projeto Porto Maravilha para o Museu de Amanhã, falei que eu tinha essa notada? 250 milhões. Museu de Arte do Rio, 180 milhões. O projeto do VLT, 1,2 bilhões. O Aquário, o Boulevard Cultural, 100 milhões. Só o Aquário, tá? Coloquei o Boulevard que está no Boulevard, não é um Boulevard não. Isso aí já está orçada lá no primeiro fase da obra, tá? E aí você tem, isso demonstra que quando há vontade política, interesse empresarial, os recursos aparecem. De acordo com Mercedes, para manter aberto o IPN, eram necessários, em 2014, míseros R$6.000 mensais. Faz a conta, quanto dá por ano. Tá? E aí a gente percebe claramente, né? Em primeiro lugar, né, a gente vai perceber o quê? Né? Mostrar a presença, né, africana na zona portuária, né, e o próprio Instituto Pretos Novos do IPN, para o Projeto Maravilha, isso foi maravilhoso. Isso serviu de âncora e alavancou o projeto. Mas em segundo momento, que é, de fato, demonstrar o reconhecimento através de políticas públicas, não só para o IPN, mas para todos esses monumentos na região portuária, não aconteceu. O Caio do Valongo tem as fotos, depois, com o que eu pedi para guardar, virou uma cachoeira na última chuva. Está arriscado aquele sítio desmoronar, a erosão da chuva, dos ventos, destruir um monumento que era para ter sido feito desde 2011. Não foi feito. O Jardim Suspenso do Valongo já roubaram até a placa da prefeitura, a placa de bronze. E começa a entrar em decadência, como aconteceu no início do século XX. Tá? Então, gente, foram tantos depoimentos que eu vou me furtar de falar de todos eles aqui, mas deixa eu ver se eu acho aqui um interessante. Uma pessoa, Elisa Larquinha, além de dar um depoimento, ela fez uma carta em nome do PA para a prefeitura. E ela diz assim, ó: o Instituto Pretos Novos zela pelo patrimônio de parte do cemitério dos Pretos Novos, um dos pontos que compõe o circuito histórico arqueológico de celebração da herança africana, com apoio financeiro ínfimo por parte dele concedido pela CELUR. O IPN vem realizando um trabalho educativo notável, atendendo
ao público visitante, produzindo material audiovisual com participação de historiadores, arqueólogos qualificados. A verba de custeio é necessária para sustentar a continuidade do trabalho. O valor ínfimo em relação ao montante do recurso, levando em consideração o investimento de 3% em projetos de comunidade, ciente de sua atenção e sensibilidade, tendo em vista o valor incalculável dos serviços do IPN presta à população local, aos turistas, e o montante de tal apoio deve ser aumentado para viabilizar a continuação do trabalho em bondade. Quer dizer, esses 3% que ela falou aqui, que não ficou claro na gravação, mas deve ter sido as CEPACs, as OS, negócio assim. Bom, então a gente percebe que há um interesse muito grande de toda a sociedade civil que o IPN se mantenha. Então, houve uma proposta da Prefeitura a início de fornecer ao IPN 8 mil de imediato, que é o que a Prefeitura poderia fazer, e depois deixou a negociação com a Secretaria de Cultura, que fosse dado ao IPN 300 mil, 100 mil por ano em 3 anos, até o IPN conquistar uma sustentabilidade. Mas a proposta, e além disso, a gente participaria do GT do MEL, que era o museu que estava sendo gestado pela Secretaria de Cultura naquela época. Mas a proposta de prestação de contas apresentada pela Secretaria de Fazenda da Prefeitura inviabilizou as negociações. Então, o Mercedes tomou a decisão de não participar mais do GT do MEL, se retira do GT do MEL, que era uma das exigências da Prefeitura, e não aceita a forma como o financiamento deveria ser feito, mas mantém, logicamente, os canais de participação e diálogo aberto. A gente só não concordou com a proposta. A gente não é obrigado a concordar com a proposta, que ela inviabilizava, engessava. Você não poderia fazer muita coisa com financiamento, porque o que era determinado impossibilitava, e a prestação de conta também impossibilitava. Então, são esses problemas também que a gente enfrenta no poder público. Essas legislações para a cultura, até mesmo para custeio e manutenção, elas têm que ser modernizadas, porque ela não deixa você fazer nada. E, principalmente, o que mais importante é a manutenção da instituição, você não pode fazer. Você tem que dar isso como contrapartida na maioria dos editais. E como? Se você não tem isso, se você precisa construir isso. Então, são coisas que inviabilizam, às vezes, a participação em determinados projetos públicos, porque eles não vêm para atender as instituições que têm um funcionamento muito precário, mas ele vem para atender instituições que já estão sustentáveis, que têm muito poder aquisitivo. Há grandes instituições, eu não preciso dizer o nome delas. A gente passa por elas a todos os momentos quando a gente circula pela cidade. Então é isso. Por outro lado, as pesquisas realizadas nos últimos anos, ela tem privilegiado a escravidão urbana, o que vai demonstrar, nesse processo, o quanto a participação da população africana, afro-brasileira, o protagonismo negro, ele foi importante para a construção dessas culturas, dessas memórias na cidade. E no Rio de Janeiro não precisa nem falar qual é o nosso patrimônio cultural. O samba, o carnaval no campo. Então, isso por si só legitima. Então, em meio a toda essa confusão, o que vai acontecer? Há uma descoberta no sítio arqueológico cemitério dos Pretos Novos, que vai mudar completamente a nossa visão dos enterramentos que foram feitos no cemitério dos Pretos Novos, e vem à tona uma série de informações importantíssimas para conhecermos a história da escravidão, da diáspora e o cotidiano da escravidão e dos africanos na sociedade carioca. Tá? Então a gente está falando aí da primeira descoberta de restos mortais íntegros de um esqueleto de uma jovem, de uma mulher, entre 20 e 25 anos, pelo menos os dentes e as pelvis sugerem isso. Tá? O esqueleto torna o fato extremamente interessante, pois, segundo a historiografia, a probabilidade de ser uma mulher era muito distante, porque nós recebemos em torno de, para
em cada mulher, 3, 4 homens, ou seja, haviam sempre 3, 4 homens e uma mulher nos navios negreiros que vinham para as Américas, não só para o Rio de Janeiro. E essa lógica se dizia que era uma lógica dos traficantes brasileiros, negociantes. E hoje a gente sabe que é uma lógica africana, porque as mulheres lá são mais importantes. Por outro lado, a gente achou que não encontraria uma mulher no sítio arqueológico. Só que a gente tem que entender um outro aspecto, que é a escravidão urbana, porque a nossa historiografia está centrada na escravidão no interior, nas fazendas. E no interior, nas fazendas, nós sabemos que se mantém a probabilidade de 3 homens para uma mulher. Porque os senhores de engenho e na mineração achavam que os braços masculinos eram mais apropriados para a lavoura e para o trabalho pesado. Ao contrário do que na África, que na África a mulher fazia um trabalho pesado. Ela carregava a água, ela carregava a criança. Todo mundo vê isso nas imagens. E ela carregava o feixe de lenha e ela fazia agricultura, fazia o artesanato. O homem só caçava, em muitos momentos, ou era o guerreiro. Às vezes homem e mulher faziam, depende da sociedade, não vamos generalizar, depende da sociedade. Às vezes homem e mulher faziam trabalho artesanal, faziam trabalho de agricultura junto. Mas a criança ficava sempre na responsabilidade da mulher. E isso é importante, porque se tem muita criança, tem que ter mulher. Então, mais um motivo para as mulheres não virem para o tráfico. Mas, ao chegar no Rio de Janeiro, o que acontece? A gente percebeu que a escravidão urbana tem demonstrado que as mulheres existem em maior quantidade nas cidades, principalmente as mulheres negras, as mulheres descendentes de africanos, porque são elas que estão na rua, fazendo uma série de trabalhos, desde a quituteira, da baiana lá, e uma série de outros, das barraquinhas. Então, isso são as novas pesquisas que vêm demonstrando. Então, mostra, né, que o número de homens era maior no campo, mas na cidade sempre foram as mulheres, e é o inverso. E isso explica, né, porque encontrei uma mulher no sítio arqueológico cemitério de Preto de Nós. Porque, principalmente, a região da zona portuária, a região da Candelária, é a região que em muitos momentos tem a maior população negra da cidade. Embora a Sé seja a maior freguesia e a população negra na Sé sempre foi maior. Mas se juntar Candelária e Santa Rita, ultrapassa a Sé em muito. E são esses africanos que circulavam aqui, que vão estar no cais do porto, e que muitos desses vão estar sendo enterrados, né, desses recém-chegados, sendo enterrados no cemitério dos Prédios Novos. E por isso explica ser encontrado uma mulher. Né? E aí isso nos revela o quê? Nos revela que o poder, né, que perpassa todas as esferas da sociedade, né, pois trata-se, o sítio arqueológico, né, o nome, né, que o indivíduo vai dar, desculpa, eu pulei aqui, por isso que o texto não faz sentido. O achado arqueológico, a pesquisa arqueológica, né, o arqueólogo que encontra é que batiza. E por isso ela foi batizada de Josefina Baquita. Josefina Baquita é uma santa africana, a primeira santa reconhecida pelo Vaticano, canonizada. Bom, o nome é italiano, já deu para ver, Josefina, né? Embora você tenha lá Napoleão lá falando, mas é italiano, né? Napoleão não é francês, ele vive numa região entre a Itália, a Córcega, é uma região entre a Itália e a França, tá? Bom, e aí, o fato dele ser católico, praticante, vai fazer com que ele batize de Baquita, Josefina Baquita. E aí a gente percebe mais uma vez a questão do lugar de fala. Se fosse um arqueólogo de matriz africana, seria Josefina Baquita? Não, né? Então isso revela para nós as relações de poder inerente, né, que perpassa as esferas da sociedade. Tá? Pois, com toda certeza, um arqueólogo adepto, né, das religiões da matriz africana poderia batizar com outro nome, de repente Oxum, né? Nada, ou qualquer outro nome. E aí o Reinaldo vai dizer o seguinte: o Reinaldo diz assim, ó, a Baquita se torna o ponto de partida da arqueologia da diáspora africana no mundo. É ali, na região do Porto, que a África e a América se encontram. Alberto da Costa Silva já disse isso. Em outras palavras, Alberto da Costa Silva, na abertura do dossiê, diz: os africanos só se reconhecem enquanto africanos na diáspora, porque lá na África eles não são africanos. Ele é um Tutsi, ele é um Hutu. Se ele estiver lá em Ruanda, ou ele vai ser um Mina, se ele estiver lá, né? E apesar que o Mina já é um nome dado pelos europeus, mas ele vai ser um Alçá, né? Ele vai ser um Cassange,
E assim por diante, eles não se reconhecem enquanto africanos, enquanto angolanos, ou outra forma, mas é a nomenclatura dada pelo colonizador na diáspora. Tá? Então, a escavação, né, ela é importante por quê? Mais uma vez a fala do Reinaldo. Existem milhares de sítios arqueológicos por aí, existem centenas de escavações, inclusive na África. Mas qual é a importância dessa? Porque o sítio arqueológico Cemitério dos Pretos Novos ele é diferente de qualquer outro sítio no mundo inteiro. E por quê? Porque ele é um sítio cavado numa perspectiva educacional. É um sítio educativo. Ele é cavado não só para fazer uma pesquisa, mas que as pessoas possam fazer uma visita guiada, como o nome diz, que eu não gosto muito dessa palavra guiada, eu prefiro mediada, mas todo mundo fala guiada, uma visita mediada, tá? E aí é o único, né, de fato, que abriga, né, por outro lado, na diáspora, é o único sítio que abriga, tá, uma presença genética de herança africana 100%. 100%. Você não tem muitos ladinos, você não tem crioulos, se tiver um ou outro, 100%, 99% de africanos da região de tronco linguístico bantu. Então, nessa perspectiva, né, a gente vai poder contar uma história, a gente vai poder, inclusive, falar das experiências de vida desse indivíduo, né? Os exames físicos, eles vão poder revelar não só a origem, a semelhança, porque eles comiam, né? Seremos capazes de contar a história individual desses indivíduos. Então, acho que essa é a grande importância, tá? E essa escavação, ela é orientada cientificamente, tá? Que começou lá em 12 de dezembro e vai chegar a 1,3, né, metros, chegando à camada primária do cemitério, e a intenção era alcançar essa camada inicial justamente onde os enterramentos primários foram feitos para chegar a esqueletos íntegros. Né? Momento que o tráfico era de menor intensidade, tá? E com toda certeza os enterramentos eram feitos com mais calma, com mais cautela e de forma muito mais isolada do que nos contextos em que o tráfico é muito maior e é praticamente jogado numa vala comum. Então essa descoberta, ela chega num momento dramático da história do IPM, sem patrocínio, sem dinheiro, vivendo a incerteza de seu futuro, né? De encerrar as atividades, né? De não poder continuar existindo, tá? Mas a gente tenta e a gente vai ousar continuar existindo, resistindo, tentando sobreviver a cada dia. Então, assim, essa descoberta, ela traz uma outra dimensão, né? Ela acaba tendo não só um valor científico e histórico, mas ela traz uma carga simbólica imensa, que é o prenúncio de tempos vindouros, que poderão ainda ser melhores. Pois Baquita, ela vem trazer para a gente, ela vem dizer para a gente o indizível, ou seja, ela provoca um diálogo sobre o não dito, e o que não se quer dizer. Pior ainda, né? Ela confronta os preconceitos e ela cria espaços para outras narrativas, criando encontros em vez de separação ou dispersão, integrando fronteiras do visível com o invisível. Tá? Essa é a questão. O Cemitério dos Pretos Novos é aquilo que foi soterrado, escondido, quase 2 séculos após o encerramento de suas atividades. Essa história e a memória soterrada, negada, invisibilizada de homens e mulheres que foram tratados como lixo, como escória da humanidade, vem à tona. Vem à tona. E nas palavras do Milton Guran, que foi o coordenador lá do Comitê Científico da Unesco para o dossiê do Carnivalongo, era uma materialidade do horror. Ali não era um cemitério, no sentido cristão ou civil, ou do termo. Era um aterro sanitário, onde se jogavam corpos de homens e mulheres, crianças e animais. Restos de louça quebrada e lixo. O Instituto dos Pretos Novos é o testemunho dessa maneira perversa de tratar seres humanos. Bom, mas quando vem à tona, né, quando emerge, traz o quê? Traz consigo a possibilidade de se construir novas narrativas.
não só da tragédia, da dor, do sofrimento. E uma delas é o caráter pedagógico, educativo que o sítio promove, que faz parte de uma missão do IPN. Nas palavras de Reinaldo Tavares, é o único sítio escavado para o público ver, para saber o que as pesquisas arqueológicas são. Graças ao IPN, o cais foi tombado. E é um conjunto importante. Se ele fechar, não há garantia de abertura no futuro, na pesquisa, na visitação e no desejo de a sociedade manter esta memória aberta. Presta atenção agora. Fechar o Instituto dos Pretos Novos é a mesma coisa que fechar um livro sem ser lido. E Milton Duran vai continuar dizendo várias outras coisas interessantes que eu relatei aqui, mas aí eu acho que também a fala vai ficar muito grande, eu vou ficar aqui enchendo o saco de vocês com isso não. Vocês podem depois, se quiser, eu convido, né? Comprem o livro, que é barato e é excelente, e o texto está aqui na íntegra, deixar vocês com um gostinho, né? Água na boca. Então todo esse processo iniciado em 1996, do sítio arqueológico, tá? Todo o trabalho ali realizado de proteção, guarda, resgate de nossa história, nossa memória, além de constantes denúncias de que ali estão provas de que a escravidão foi um crime contra a humanidade, os cursos, oficinas, palestras, novas pesquisas desenvolvidas trouxeram um público ao IPN em torno de 530 mil pessoas, né? Em 11 anos. De conhecimentos, estudantes em busca de informação, desenvolver seus trabalhos de pesquisas escolares, monografias, teses, dissertações, tá? E sobre a história dos Pretos Novos. Então, o IPN tem servido de inspiração para estudo em vários campos, principalmente no campo da história, da arqueologia, da arquitetura, da memória social, no mundo inteiro. Eu recebo informações por e-mail, com perguntas, com dúvidas de pessoas do mundo inteiro, né? Para vocês terem uma ideia, exemplo, os 2 últimos e-mails que eu recebi foi da Holanda, uma menina que é brasileira e está na Holanda fazendo mestrado e o estudo dela sobre o Instituto Pretos Novos e a Zona Portuária. A outra foi da Espanha, num curso de antropologia forense, em que o curso adotou o Instituto dos Pretos Novos como estudo de caso. Então, jornais e revistas, rádios do mundo inteiro, e aí de lugares inimagináveis, por exemplo, da China. Uma rádio da China me procurou para fazer uma reportagem sobre o Instituto dos Pretos Novos. Então, isso tudo mostra o quanto a visibilidade do Instituto Pretos Novos, ela ultrapassa as fronteiras nacionais. Então, e fora isso, o que posso dizer para vocês é o 4º Prêmio Nacional de Expressões Culturais Afro-Brasileiras. O IPN foi o primeiro colocado no ano passado na categoria Cultura e Diversidade, né? E na Prefeitura do Rio foi o primeiro colocado lá no Cultura, acho que é Cultura Mais, eu não me lembro direito, está anotado aqui, mas eu não vou ficar procurando para não perder tempo. Eu vou no que interessa. A pergunta que fica é essa: diante de tudo isso, não seria o suficiente para o Estado garantir-se o aporte financeiro do Instituto Pretos Novos precisa para continuar existindo? Porque isso é um dever de Estado, isso faz parte do Estado, né? E não só o Instituto Pretos Novos, mas a gente pode falar aqui da Casa do Pontal, a gente pode falar aqui do Jongo da Serrinha, a gente pode falar aqui de uma série de outras instituições que vivem a mesma problemática, né? Então, tanto pessoas quanto as coisas e objetos, aí a gente vai entender o porquê da fronteira da invisibilidade ou até da total invisibilidade em muitos momentos, né? Tanto pessoas quanto coisas e objetos provenientes do continente africano sempre promoveram o quê? Estranhamento aos olhares do europeu colonizador, classificados como bárbaros, bizarros, exóticos, representavam um mundo invisível, um outro social não civilizado, mágico, religioso. Em primeiro momento, são cobiçados pelo colecionador como objetos exóticos. Posterior à criação dos museus, aí a gente vai lá na criação dos museus no início do século XX aqui no Brasil, ou do século XIX, como o museu que a gente acabou de perder, que é o
Museu Nacional, né? Então você tinha, no momento da criação desses museus, esses objetos utilizados como testemunho para comprovar no campo das ciências biológicas, porque é uma influência muito grande da cultura em cima das ciências biológicas. É só a gente voltar lá e ver da origem das espécies para cá, todo o primeiro momento do século XX até a década de 30, mas isso vai até 50, com toda certeza, e perpassa a nossa sociedade até hoje, mesmo as políticas sendo desconstruídas, tá? Que se chama teoria do branqueamento no Brasil. Tá? Só ler o Espetáculo das Raças da Lilian Schwartz, que é um livro panorâmico que dá uma ideia muito boa sobre isso. Depois você pode aprofundar em outros trabalhos, como o do Maurice Sodré, ou o próprio VG, em alguns momentos. Então, os museus brasileiros foram criados nesse contexto, gente, e contribuíram indiscutivelmente para a propagação da teoria das raças, tá? No país, com base em um progresso humano único, linear e inquebrantável. Os objetos ligados à cultura africana e brasileira, seu legado cultural, religioso, serão vistos como carregados de negatividade, portadores de inferioridade, de atraso civilizacional. Por sua origem, serão preteridos no processo de musealização para a preservação da história. Os heróis, os grandes feitos da história nacional, garantindo assim a preservação da memória cultural, né, de um grupo social branco, representante de uma elite política econômica do país. Qual é o herói negro que vocês conhecem? Zumbi dos Palmares. E era, em todos os livros da minha época, visto como um criminoso contra o Estado, né? E as figuras que se apresentavam no folclore era o Saci Pererê. E a gente já sabe a história, né? Quem assistiu o Sítio do Pica-Pau Amarelo sabe. Bom, o IPN, por meio de cursos, oficinas, palestras, exposições e pesquisas, tem por objetivo contribuir para a superação da invisibilidade da população negra, não só nos acervos museológicos, assim como em toda a sociedade, apresentando-a como agente histórico. Isso requer a criação de novas narrativas que problematizem as temáticas do cotidiano, que ampliem o debate entre os intelectuais, as comunidades detentoras dos saberes. Isso é importante porque o pesquisador muitas vezes acha que ele é o cara que inventou a roda. O saber é da comunidade, ele sistematiza e faz a tese e vende o livro. E ele tem que depois voltar. E ele não volta. Ele não volta, né? Ou seja, dê de graça aquilo que recebeu de graça. Isso é bíblico. Que não foi tão de graça assim, né? Então, amplie o debate, e respeite essas comunidades detentoras de saberes e produtores, porque são eles produtores de memória, de material e imaterial, e são esses os materiais que nós usamos nas nossas pesquisas. Então, muito respeito nessa hora, tá? Assim, o IPN é um museu que identifica a cidade como um espaço museológico, um museu a céu aberto. É isso que nós temos uma oficina chamada Histórias a Céu Aberto. Um museu a céu aberto que busca relacionar as obras de artes visuais, paisagem, monumentos, à história como referenciais africanos e afro-brasileiros, porque a gente está trabalhando com essa temática. Isso não invisibiliza as outras temáticas. O IPN, além do espaço de produção de novas produções, novas pesquisas, um museu memorial que guarda a história e a memória de um passado, de uma memória sensível, impregnado de sentimento de lembrança, de dor, de horror, de sofrimento e de morte. Faz-se necessário o resgate, a manutenção, defesa dessa memória como um bem constituinte da sociedade, de um sentimento de identidade, não só de um grupo enorme de pessoas que ali foram jogadas e deixaram marcas de um sofrimento, mas, sobretudo, do povo brasileiro. Suas vidas foram interrompidas em prol de uma nação que se queria construir de uma forma desmedida em busca do lucro e da ganância, sem importar com o sofrimento alheio causado, mesmo na hora da morte. Dessa forma, o IPN se transforma também em um espaço de luta e de resistência, um museu de um outro amanhã, de valorização, de respeito, do resgate da dignidade humana. Podemos concluir que o IPN é esse lugar que guarda a memória, a história de um lugar
de pesquisa, de produção de conhecimento, que constrói sua trajetória com base na história e nessa memória. E por isso que mantém suas portas abertas aos pesquisadores, aos estudantes, aos afrodescendentes, a todos em geral, independente da visibilidade ou lugar que venha ocupar na zona portuária, após a revitalização, ou no Brasil ou na diáspora e no mundo. Ele é esse lugar acolhedor que abre suas portas a todos como se fosse uma grande família. E essas são as palavras de Mercedes. O IPN é um museu familiar que tem um papel singular para a região portuária, para o Brasil e para o mundo. Por isso, ele precisa estabelecer objetivos para continuar existindo, resistindo. Precisa estar sempre reinventando-se para continuar mantendo o seu compromisso com a história e com a memória dos nossos ancestrais. Muito obrigado.